Bem-vindos todos ao podcast Strength and Weakness com Guy e Davion. Como vocês sabem, se têm prestado atenção, nós temos cobrindo uma série sobre algo chamado teologia pró-gay, a ideia de que Deus abraça e celebra a homossexualidade, que ele a criou e que não há questão moral para os seguidores de Jesus participarem da homossexualidade. O que temos discutido é, meio que desmontando alguns dos argumentos que os apologistas pró-gay reuniram para provar que você pode ser gay e cristão. E é bom para nós podermos fazer isso, eu acho, porque nos últimos 2 milênios a igreja tem ensinado consistentemente que a homossexualidade não é compatível com a fé cristã, e de fato, se você quiser ir antes disso, a Torá também. Então, por alguns milhares de anos foi ensinado que a homossexualidade não era compatível com a forma como Deus queria que as pessoas vivessem. Basicamente, temos milhares e milhares de anos de ensinamentos que sustentam esta noção de que a intimidade sexual é apenas para um homem e uma mulher no casamento e que durará para sempre. Mas agora, de repente, nos últimos 50, 60 anos, essa nova coisa surgiu, chamada de teologia pró-gay, uma série de argumentos teológicos sistemáticos que as pessoas têm criadas para conseguir provar esse ponto. E é por isso que é importante para nós sermos capazes de desmantelar esses argumentos. Não estamos questionando o amor das pessoas por Deus. Não estamos questionando o desejo das pessoas de serem obedientes a Ele. O que estamos questionando é igrejas que estão propagando essa noção de que você não pode ser gay e cristão. E é tão claro nas Escrituras que isso simplesmente não é possível. E esses argumentos foram criados e inventados por um elenco de personagens. Se você estiver interessado em ouvir um pouco sobre como essas coisas surgiram, volte a um podcast anterior que fizemos há alguns podcasts atrás, onde falamos sobre a história da teologia pró-gay. Enfim, Davion, hoje vamos cobrir apenas alguns argumentos diferentes. Está pronto para começar? Parece ótimo, vamos começar. Então aqui está um argumento popular que eu ouvi com bastante frequência, e é simplesmente este. Os autores bíblicos, nomeadamente Moisés e Paulo, que dizem que a homossexualidade é um pecado, esses caras viveram há muito tempo em uma cultura diferente, um mundo diferente, e eles não teriam entendido o conceito de um relacionamento gay, monogâmico e amoroso, mas certamente também não teriam entendido coisas sobre gênero. Então, o que eles escreveram na Bíblia não se aplica a nós hoje. Como respondemos a esse argumento? Bem, meu apelo é que basta raciocinar juntos por um momento. Primeiramente, esse argumento não ignora a inspiração das Escrituras? Quero dizer, suponha que as pessoas que fazem esse argumento estejam corretas em que Moisés e Paulo não entenderam tudo sobre a homossexualidade como entendemos hoje. Isso significa que o Espírito de Deus, certo, não compreendeu essas características quando inspirou Paulo e Moisés a escreverem o que escreveram? Se vamos dizer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, então temos que acreditar que Moisés e Paulo não escreveram apenas suas próprias opiniões, seus próprios pensamentos, suas próprias crenças. Eles foram realmente inspirados por Deus enquanto escreviam. Então realmente temos que acreditar que Deus, o arquiteto e designer de cada pessoa, que ele era ignorante sobre nossa necessidade e desejo de dar e receber amor e estar em um relacionamento, ou sobre biologia e psicologia. O Espírito de Deus não entende tudo? Ou deveríamos pensar que, de alguma forma, agora, o Espírito Santo de Deus está olhando para baixo, em nossa cultura imundo, e ele está, ai meu Deus, se eu soubesse então o que sei agora, eu nunca teria inspirado Moisés e Paulo a escreverem essas coisas. Não acho que a condição humana quebrada fosse algo novo para o Espírito Santo. Não acho que teria sido. Era novidade para Moisés e Paulo também. Acho que podemos concordar que Moisés e Paulo eram bem educados, certo? Quero dizer, claro, Moisés, criado nas cortes egípcias, ele teria tido apenas os melhores professores, em todos os tipos de coisas diferentes, astronomia, química, matemática, engenharia, música e arte. De fato, nos diz em Atos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Moisés, não era um homem tolo, ele sabia o que estava acontecendo, e então você tem, claro, o apóstolo Paulo. Ele era um cidadão então. Claro, o mundo romano, na época de Paulo, estava repleto de homossexualidade, e então, a propósito, lembre-se de que Paulo foi educado na 8 dos renomados rabinos de seu tempo mais tarde na vida. Então, eu acho que Paulo meio que sabia do que estava falando. Eu não sei se é correto dizer que Moisés e Paulo não teriam entendido o que estava acontecendo, ou entendido o conceito de amor monogâmico e relacionamento gay. Não é honesto dizer isso. Paulo, por exemplo, não teria consciência do casamento gay. Nero teve 2 maridos, o
um desses casamentos ocorrendo em um casamento gay muito luxuoso quando Paulo estava vivo. Então, mesmo isso não é um argumento honesto para pensar que de alguma forma somos os iluminados e Moisés e Paulo não sabiam do que estavam falando. Acho que não é um argumento sólido, mas vou encerrar esta sessão com isto. Mesmo que você pudesse provar que Moisés e Paulo não sabiam do que estavam falando quando fizeram seus escritos milhares de anos atrás, não há escritura que diga que um certo pecado pode ser cometido se for assumido que os autores bíblicos não estavam totalmente atualizados sobre os modelos e estudos atuais de ciência comportamental. Não há lugar na Bíblia que diga que você pode cometer este pecado porque este autor, você sabe, não sabia do que estava falando na época em que nós estamos, baseando-se na crença de que o Espírito Santo sabia exatamente do que estava falando e inspirou essas pessoas a escrever. É assim que desafiamos essa suposição que as pessoas estão fazendo hoje. Daviel, vamos passar para você, meu amigo. Quais são alguns dos outros argumentos que as pessoas apresentam? Um grande argumento é que as pessoas não conhecem bem o grego e o hebraico bíblico para saber o que A Bíblia ensina sobre a homossexualidade. E eu simplesmente... É difícil para mim acreditar nisso, sabe? Eu não quero desacreditar pessoas que têm especialização e que possuem pós-graduação e mestrado em divindade e doutorado em teologia. Certamente você sabe, isso exige muito estudo e muita devoção. E eu acho que há um nível mais profundo de compreensão de talvez alguns conceitos bíblicos. Mas a ideia de que a pessoa comum não pode entender a Bíblia sem um doutorado, eu acho que é totalmente ridícula. Porque a esse ponto, quem poderia ser salvo, certo? Quero dizer, a esse ponto, teríamos que ter um doutorado para ter um relacionamento com Deus. E isso simplesmente não é a realidade. Então, eu acho que a Bíblia é obviamente escrita para que possamos entender, para que a pessoa comum possa entender e aceitar, pelo valor nominal, a posição de Deus sobre questões morais e especificamente sobre ética sexual. E eu não acho que você precise de um doutorado em línguas bíblicas para saber o que a Bíblia ensina sobre ética sexual. E até mesmo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, ele diz que, as pessoas estariam sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Muito do público de Paulo, você sabe, era pessoas instruídas, pessoas sábias, estudiosos, teólogos e pessoas que eram filósofos, e eles ainda não conheciam Deus. Eles ainda não conheciam a verdade. E assim, conhecimento intelectual nem sempre equivale a estar certo. Sim, boa observação, Davion. Obrigado por dizer isso. Sabe, uma coisa comum que eu ouço com bastante frequência, e isso realmente fala, eu acho, sobre onde estamos culturalmente, mais do que um argumento religioso sobre ética sexual, mas eu acho que é apenas um argumento comum que está no nosso mundo hoje, que é: como você ousa me julgar? Sabe, como você ousa dizer que estou errado? Vivemos em uma cultura e sociedade que diz que você deve concordar com tudo que estou fazendo, pensando e dizendo: ou você é meu inimigo e não tem o direito de me julgar, ou ao que estou fazendo. Sabe, vivemos em um mundo de fascismo ideológico que diz: sabe, concorde comigo ou eu vou esmagá-lo. E Perfeito. Junto com isso vem, sabe, como você ousa me julgar. Agora, claro, temos Jesus realmente dizendo em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, dizendo que não devemos julgar as pessoas. Então, vamos analisar isso um pouco, porque Jesus realmente diz isso, sabe? Em Mateus 7, 1, 2. É provavelmente uma das passagens mais citadas. Declarações de Jesus de todos os evangelhos. É também, eu acho, um dos versículos mais mal utilizados, mal citados e mal compreendidos em toda a... E Jesus diz: não julguem ou vocês também serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem os outros, vocês serão julgados, e a medida que usarem será usada para vocês. As pessoas adoram citar essa escritura: não julgueis para não serdes julgados, sabe? Então, geralmente, quando as pessoas querem encontrar uma maneira de justificar uma ação particular que elas sabem que, não é do seu melhor interesse, elas adoram sacar essa carta na manga proverbial e dizer: como você se atreve a me julgar? Davion, como você acha que devemos responder a isso? Porque Jesus realmente diz: não deveríamos julgar as pessoas. O que dizemos sobre isso? Esta declaração de Jesus. Se alguém quer ser cristão, certo? Se você quer seguir Jesus e quer ter um relacionamento com Deus, então você tem que medir sua vida pela Bíblia. Isso naturalmente vai envolver. E de fato, em Lucas capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: se o seu irmão ou irmã pecar contra você,
repreenda-os. Certo. E como saberia se alguém pecou contra você a menos que julgue? Certo. Sim, a menos que você julgue a situação. Sim, exatamente. Sim. Certo. E então você tem que ser capaz de olhar para outras pessoas e medir a vida delas contra um padrão que elas afirmam seguir. E o mesmo é dito de nós, certo? E nós afirmamos ser cristãos, então isso significa que os outros devem ser capazes de olhar para nossas vidas e dizer: ei, há uma discrepância aqui entre o que você está, o que você afirma ser e como você está vivendo. Sim. E eles têm a liberdade de apontar isso, e isso é, entre aspas, julgamento. E então, novamente, em João 7:24, Jesus diz: parem de julgar pelas aparências, mas julguem corretamente. E ele nos ordena diretamente a julgar uns aos outros, mas ele nos ordena a fazer isso de maneira apropriada e correta. Então, o terceiro exemplo aqui está em Mateus, capítulo 7, versículo 5. Logo após dizer: não julgueis, no versículo 1, ele continua dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então verás claramente remover a lasca do olho do seu irmão. Sim, isso mesmo, certo? Sim, e assim ele não está se contradizendo, mas ele está, sim, elaborando sobre sua declaração anterior. Sim, então, sim, de qualquer forma, você sabe, eu acho que se esse é o argumento que você vai usar, você tem que ser cuidadoso. Porque se dissermos: ei, eu quero ser um cristão e quero viver pelo padrão de Deus, então isso significa que você está dizendo: estou aberto a ser julgado por outros homens e mulheres que se dizem cristãos. E estou disposto a ser julgado pelo padrão bíblico. Não apenas sobre ética sexual, mas sobre tudo. Seja, sabe, se estou tendo um ataque de raiva, estou me abrindo para que outros venham até mim e digam: ei, o que você está fazendo não é divino, e isso tem que mudar, certo? Então, isso não significa que olhamos com desprezo para os outros, ou que odiamos outras pessoas, ou que procuramos oportunidades para expressar nossa autojustiça, mas por amor e preocupação, há um desejo de guiar as pessoas gentilmente de volta para Jesus e para o padrão bíblico. Já dissemos isso em podcasts anteriores. Reconhecemos que todos têm a liberdade de viver como quiserem. Deus é um cavalheiro. Ele não força ninguém a segui-lo. Claro, ele espera que as pessoas sigam a Bíblia, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, decidirá não fazê-lo. Há uma diferença entre ser capaz de avaliar o que está acontecendo e, em seguida, ter um julgamento mal intencionado sobre isso. Eu não acho que Deus Jesus espera que fechemos os olhos e nossas mentes e fiquemos completamente alheios ao que está acontecendo conosco culturalmente, ao que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso país, nas nossas cidades, o que está acontecendo na vida das pessoas, como o pecado destrói as coisas. Eu acho que podemos olhar essas coisas e avaliar. Podemos entrar de olhos bem abertos, podemos tomar decisões para nossas vidas e nossas famílias enquanto tentamos proteger nossas vidas e nossas famílias do pecado que nos cerca. Para poder fazer isso, você precisa julgar com precisão o que está acontecendo ao seu redor e avaliar. Mas há uma diferença entre esse tipo de julgamento e avaliação versus ser maldoso, tratar as pessoas de forma cruel e ruim, ou, não, você sabe, pronunciar julgamento sobre E eu acho que é aí que, a igreja acaba tendo uma má reputação, e com razão. Porque no passado havia essa expectativa para todas as pessoas. Ei, como você pode viver assim quando a Bíblia diz isso? Quando, muitas dessas pessoas nunca tiveram a intenção de se tornarem cristãs. Mas, lá estavam os cristãos, chamando-os para, mudar suas vidas e dizer a eles seus erros e dizer todas as coisas que estavam fazendo errado uma vez. E eles nunca pediram para fazer parte da igreja, de qualquer forma. Aprender a encontrar as pessoas onde elas estão. E você sabe, se você conhece alguém, ou você ter alguém na sua vida que seja gay ou trans ou qualquer outra coisa, e você sabe que essa pessoa não tem desejo, nenhum interesse em seguir Jesus, então guarde seu julgamento para si, sabe? Porque se eles perguntarem a você sobre isso, ótimo, essa é uma história diferente. Ou se eles disserem: ei, eu quero ser cristão, isso abre a porta para que essa conversa aconteça. Então sim, em resumo, Jesus não está dizendo que não existe julgamento. O que ele nos chama a fazer, no entanto, é a não sermos hipócritas ao oferecer nosso julgamento, que tiremos a trave do nosso próprio olho antes de começarmos a avaliar como outras pessoas estão vivendo suas vidas. E se pessoas que não se importam em seguir Jesus, ainda devemos oferecer avaliação
e reconhecer o que está acontecendo ao nosso redor, mas sem ter um julgamento malicioso sobre isso, porque as pessoas são livres para viver como quiserem. Se são pessoas na igreja que concordaram em seguir as Escrituras, então há um lugar para julgamento onde estamos nos chamando para um nível mais alto, caminhando lado a lado, ajudando uns aos outros a seguir Jesus. Sim. Somos chamados para isso e há um lugar apropriado para nós, sabe, julgar uns aos outros e nos desafiar, chamando uns aos outros a um patamar mais alto para ser cada vez mais como Jesus, que é o que todos estamos nos esforçando para fazer. Certo, Dave Allen? Bem, você sabe, o que vamos fazer a partir da próxima semana é, na verdade, desvendar essas 5 passagens que dizem que a homossexualidade não é o que Deus pretendia. Vamos começar no Velho Testamento, vamos voltar ao que Moisés escreveu em Levítico 18, 22 e em 20, 13. Então vamos começar a desvendar isso. Espero que o que dissermos lá seja realmente útil. Como as pessoas, você sabe, veem o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Então, pessoal, obrigado por ouvir. Obrigado por se juntar a nós e esperamos ver vocês na próxima semana.